Olá, eu sou Marcos Henrique e nesse vídeo eu vou mostrar como a gente consegue obter as credenciais de um usuário utilizando aqui o PowerShell. Estou numa máquina aqui virtual, né, de exemplo mesmo, está no domínio semsecurity aqui ponto local. E para simular um ambiente corporativo aqui comum, eu estou com um usuário com privilégio comum, não tem nada, nenhum privilégio especial aqui. É um usuário que não é administrador, né, não é administrador nem da máquina. Enfim, mas eu tenho aqui a permissão de executar o PowerShell. Não estou utilizando o antivírus, eu estou utilizando apenas a proteção do Windows aqui, normal, do Windows Defender. Então não tem aqui antivírus, aí nenhum tipo de bloqueio. Em alguns casos, alguns antivírus você consegue fazer o bloqueio de execução de scripts de PowerShell, mas outras ferramentas, né, como EDR, esse tipo de coisa, você consegue também ter essa inteligência de fazer o bloqueio, mas você também pode fazer por GPO, enfim. O que é importante salientar é faça o bloqueio daquilo que realmente assim, o usuário não tem a necessidade ali, cara. Não tem por que ele está utilizando o PowerShell. Então, faça o bloqueio. Porque se esse recurso está ativado, é muito provável que ele consiga avançar ou fazer algumas coisas a mais, tá? Então, é um recurso interessante aí que eu vou mostrar agora da questão da senha, que pode ser utilizado de forma indevida durante um pentest ou até durante um ataque real e aí alguém conseguir alguma informação, enfim, aí começa o processo de escalação de privilégio, por aí vai, tá? Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar as próprias funções aqui do PowerShell, né, para a gente conseguir essa informação. Então, vou lá, eu vou criar uma variável chamada senha, que o objetivo é capturar a senha aqui. Eu vou, então, adicionar dentro dessa variável senha, né, toda essa estrutura, que é a informação do host aqui no meu caso, né, de uma forma interativa, eu vou usar a função aqui que é o prompt for credential para criar aquela telinha aí de autenticação. Então, prompt for credential. Aí agora eu vou começar a customizar, criar essa tela. Então, eu vou colocar um título para essa tela aí de autenticação. Posso colocar, sei lá, o nome que eu quiser ou utilizar o padrão do Windows, que é o Windows Security, aqui, por exemplo. Enfim, aí depende de como se o Windows está em inglês ou português lá. Mas aí, muito provável que o usuário nem perceba ali o título. Ele só vai ver o que está escrito no usuário e aí ele vai digitar a senha automaticamente, tá? Então aqui eu vou mandar uma mensagem para o usuário, que é o que, ó, informe o usuário e a senha. Beleza, que é a mensagem que aparece ali para ele digitar. Bom, feito isso, então eu vou começar a preencher o campo onde fica o nome do usuário. E como eu vou preencher isso? Eu vou preencher com as informações de domínio e do usuário dele, que é o usuário que está, no caso, logado. Então eu vou usar as variáveis de ambiente aqui. Colocar aqui, ó, user domain. Colocar aquela barra, né, que fica exibindo. E vou colocar o username. E aí, obviamente, para armazenar a questão da senha, eu vou deixar em branco aqui porque ele vai ter que digitar, né? Então vai ficar só um espaço, só um aspas aqui. Bom, já fiz isso, já criei a tela, agora eu preciso solicitar, deixar o campo ali, né? O campo senha para obter a credencial ali. Então eu vou só utilizar a mesma estrutura que é trazer novamente o conteúdo dessa variável senha e fazer o get network credential para pegar o que ele digitar. Então get network credential, tá certo? Bom, se eu fizer isso agora, ele vai digitar só o usuário, né? Ou ele vai digitar só a senha, mas ela não vai exibir para mim, né? Eu não vou conseguir visualizar. Eu vou até fazer isso aqui na prática, não tem problema nenhum. Ó. Então, eu já só para mostrar aqui na tela, ó, aqui ó, Windows Security está aqui, então que é o Windows Security que está aparecendo aqui. Informe o usuário e a senha também está aqui, ó, informe o usuário e senha está aqui. O domínio semsecurity/marcos, que é a variável de ambiente que ele pegou, e aí ele está pedindo aqui ó, o get network credential, que é a senha. Se eu digitar a senha aqui, ó, lá, eu digitar a senha aqui, ó, ele não me exibe a senha, ele só exibiu o nome do usuário, né, e o domínio. Mas eu posso selecionar, fazer o select object aqui e trazer essa informação, que é exatamente a informação que eu preciso. Então,
select object, e aí eu vou colocar username, que é o nome que eu já estou visualizando ali, o domain, que eu também, obviamente, eu preciso dessa informação, e o password, que é a informação que eu quero exibir aqui na tela. Beleza, dou Enter, eu vou digitar password aqui, e aí ele apareceu aqui para mim. Ó. Então eu tenho o usuário, o domínio e a senha. Então, com base aqui nessa estrutura e munido dessa informação, eu consigo enviar essa informação por e-mail, né, que é o que eu vou dar o exemplo aqui, ou, enfim, colocar dentro de um arquivo, armazenar essa informação em algum lugar, sei lá, por exemplo, ó, eu vou pegar o resultado aqui e enviar para senha.txt, por exemplo. Ó, quando eu enviar a informação, ele salva essa informação lá. Então, senha.txt, tá lá, tá dentro do arquivo, tá armazenado. E aí você começa a colocar outras funções, como o attrib para ocultar o arquivo, enfim, dá para fazer um universo de possibilidades aqui. E aí você imagina agora, se você está conectado via Netcat numa máquina dessa, por exemplo, e aí você faz essa chamada desse PowerShell remotamente. É isso que eu dou os detalhes lá no artigo. E aí você também consegue só gerar a tela para o usuário, né, que é aquela tela da autenticação. Ó, ele vai aparecer somente essa tela para o usuário, e aí ele vai fazer o que? Ele vai digitar a senha. Ele vai achar, tá pedindo senha por algum motivo. Ele vai digitar e mal sabe ele aí que a senha tá sendo armazenada em algum local e outra pessoa está visualizando. Então, esse é o risco em potencial, é um ponto de atenção que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. E aí, só para mostrar um nível um pouco mais avançado, se não é avançado, mas algumas customizações que eu fiz aqui, que aí é um ponto de atenção. Eu até deixei o script aqui no meu desktop. Ó, vou até mostrar o script aqui. Eu criei um script aqui em PowerShell, eu encodei a informação. Então, aqui ó, é um script, daqui dá até para o modo de execução já, o PowerShell -e aqui, aí eu já coloco ele encodado, e assim que eu executar, o que eu fiz aqui? Eu customizei um pouco mais, né, fiz alguns ajustes e coloquei um serviço de e-mail. Então, assim que isso foi executado na máquina do usuário, seja remotamente que eu falo, tanto numa exploração de uma vulnerabilidade, como via PSExec, por exemplo, enfim, várias possibilidades que a gente tem, ele vai solicitar a senha para o usuário vai digitar as credenciais e automaticamente eu envio essa informação em anexo por e-mail. Então, olha o risco aí que tem, tá? Então, se você tem dentro da sua estrutura hoje usuários aí com permissão e acesso a PowerShell, eu sugiro que você faça o bloqueio, faça as restrições para evitar uma possível exploração como essa. E aí, enfim, aí a gente consegue usar a criatividade, como eu falei, para fazer uma exploração muito mais avançada aqui, que é colocar um script em PowerShell dentro de um arquivo zip, enfim, a hora que descompactar ele fazer a execução, aí são inúmeras as possibilidades, tá? Então eu vou executar esse script aqui só para você ver, ó. Eu montei aqui um servidor de e-mail, né, ó. Então aqui um servidorzinho de e-mail, ele vai mandar para esse e-mail, é um servidor local, obviamente. Então o local aqui é até bom salientar que, imagina, por exemplo, se alguém coloca um Raspberry dentro da sua rede, né, durante um pentest mesmo. Você vai lá, coloca um Raspberry conectado à rede ali com serviço de e-mail só para fazer esse tipo de função, só para coletar esse tipo de informação. Imagina o risco que não é para isso. Então aí é outra questão de você avaliar, né, identificar esses tipos de dispositivos conectados no seu ambiente, mas é só para mostrar que realmente funciona, tá? Então montei aqui um serviço de e-mail aqui, ó, um postfix aqui, que eu também tenho um artigo lá no site falando de como montar isso. Ó, não tem e-mail nenhum. Esse é o e-mail marcos@sensecurity.com.br, tá? E agora eu vou executar o script aqui, ó. Acessos. Então ele solicitou aqui, eu vou informar a senha, password. Digitei, ó, aparentemente não aconteceu nada. Então, imagina se fosse uma ferramenta de inventário fazendo uma execução, qualquer coisa, um script qualquer que você está
ali de suporte que você pegou na internet, um script lá, fala, eu vou colocar esse script aqui em PowerShell, mas aí você olha dentro do script, tá lá uma linha como essa, você fala, deve fazer parte do script aqui, se eu tirar isso vai parar. Mas não dá para nem entender o que está aqui, então está encodado, entendeu? Então, né, enfim, aí isso de fato pode gerar um grande problema para você. Então avalie bem aí cada coisa que você vai executar no seu ambiente, principalmente você também que é administrador de rede, analise, né, veja os scripts, vê o que faz, entenda o que aquele script está fazendo antes de simplesmente ir lá executar e digitar a senha, tá? Porque é muito provável que você vai fazer isso com um privilégio administrativo, né? E aí imagina se alguém pega aí sua conta de domínio admin, começa avançar dentro do ambiente, tá? Bom, então no e-mail já chegou aqui, ó, vou só atualizar. Ó, chegou o e-mail, coloquei como pentest@sensecurity. E aí aqui tem acessos, ó, usuário e senha capturados. E aí aqui tem acessos. Eu clico no anexo, tá lá, ó, o nome do meu usuário, o domínio e a senha. Então, galera, esse é um ponto muito importante. Tomem muito cuidado com isso. Né? Façam esses bloqueios, monitorem, certifique-se aí, por exemplo, que não tem nenhuma comunicação indevida aí, até internamente no serviço de e-mail, né, o que esteja aí permitindo alguma comunicação que possa comprometer o seu ambiente. Bom, eu acho que consegui passar a mensagem aqui. Caso você tenha alguma dúvida, alguma coisa, pode deixar no vídeo aí. Se você gostou, dá um like aí, segue o canal e vamos lá. Beleza? Grande abraço, até mais.